me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Palavras de esperança. Eu sou João Batista e a leitura de hoje é Filipenses 2, 19 ao 30. Hoje nós vamos falar do zelo e do amor pelos irmãos de caminhada. Que alegria estarmos mais um dia juntos na presença do Senhor. Palavras de esperança têm te ajudado? Tem ajudado a sua vida? Você está compartilhando ela com outras pessoas, com outros irmãos? É importante, muito importante, não por minha causa, mas pela causa de Cristo. É pela qual nós estamos unidos e reunidos. Se tem feito bem a você, compartilha. Ah, mas meu irmão que eu estou mandando, ele não está vendo. Vai que algum dia ele se interessa. E ele, de tanto ver a sua insistência, ele ouve, e como eu já recebi vários testemunhos, ele é tocado por Deus, e ali a sua vida pode ser transformada. Então, não desista de enviar a mensagem para o irmão, porque com certeza Deus pode usar disto para que o irmão se converta e se encontre com Cristo de forma real e verdadeira. Leitura de Filipenses 2, 19 ao 30, vamos juntos refletir e meditar o que Deus tem para nós. Espero no Senhor Jesus enviar-vos dentro em breve Timóteo, para que me traga notícias vossas e eu me sinta reconfortado. Pois não há ninguém como ele tão unido comigo em sentimento que com tão sincera afeição se interesse por vós. Todos os demais buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, conheceis a sua inabalável fidelidade, tal como um filho ao pai, ele se dedica comigo ao serviço do Evangelho. É ele que eu pretendo enviar-vos logo que eu puder entrever o desfecho da minha causa. Aliás, confio no Senhor que também eu irei visitar-vos em breve. Julguei necessário enviar-vos nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de labor e de lutas, que designastes para assistir-me em minhas necessidades. Ele estava com saudades de todos vós e visivelmente preocupado por teres tido notícia da sua doença. De fato, ele esteve mal às portas da morte, mas Deus teve compaixão dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse aflição sobre aflição. Esta é a razão por que procurei enviá-lo antes para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu também fique menos preocupado. Portanto, acolhei-o no Senhor como toda a alegria, e tratai com grande estima homens assim. Porque foi pela causa de Cristo que esteve próximo da morte, e arriscou a própria vida para prestar-me os serviços que vós não podíeis prestar em pessoa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu fiquei tão tocado com essa leitura de hoje, e por isso que eu coloquei aí o zelo e o amor pelos irmãos de caminhada. Paulo, ele fala de Timóteo, de Epafrodito, com tanto respeito, com tanto zelo, com tanta admiração, e isso só é capaz de fazer aqueles que são líderes de verdade. Porque se Paulo não fosse um bom líder, ele não faria isso, porque ele teria ciúme de falar bem dos seus companheiros de missão. Paulo mostra com essa parte da carta, com duas partes da carta, né? Uma fala de Timóteo, outra de Epafrodito. Ele quer mostrar a sua humildade e o seu zelo pela comunidade, né? Primeiro que ele quer enviar Timóteo para saber notícias, porque Timóteo é muito próximo a ele. Então ele quer notícias e quer ser reconfortado pelas notícias que Timóteo irá trazer da comunidade.
Por isso que ele no versículo 20 ele fala: pois não há ninguém como ele, tão unido comigo em sentimento que com tão sincera afeição se interesse por vós. Então, o mesmo sentimento que tinha no coração de Paulo, tinha também no coração de Timóteo, né? Um sentimento de interesse, no sentido de afeição, de cuidado, de responsabilidade para com a vida do irmão. Então, Timóteo, Paulo diz que ele tinha o mesmo sentimento. É tão unido a ele, é tão próximo a ele, a confiança de Paulo em Timóteo é tanta que ele diz algo tão bonito como isso que está no versículo 20. Ele está unido comigo em sentimento, né, com tão sincera afeição e com interesse por vós. Isso é muito bonito. Paulo percebe em Timóteo alguém que está doando a vida, assim como ele, pela causa do Evangelho. E ainda vai citar, né, que todos os demais buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Isso é muito triste quando a gente percebe que irmãos que caminham conosco, às vezes têm interesses, somente interesse próprio, né? Da outra eleição, eu fui procurado por 8 pessoas diferentes para ser candidato a vereador. Falei, olha, eu acho muito nobre quando a pessoa quer colocar o nome à disposição realmente para fazer o bem. Eu fico com pena e muito triste daqueles que usam da religião, usam da fé para concorrerem a cargos públicos, né? Então, tem pessoas que estão na caminhada e perceberam sua vocação, seu chamado, e se colocaram à disposição por saber que ali é um chamado, é um carisma, é um dom. Então, ao fazer isso é muito nobre, né? Pessoas que realmente são cristãos, não são cristãos por conveniência ou apenas para ganhar voto, né? Tem pessoas que eu tenho a graça de conhecer há mais de 15, mais de 20 anos, que a vida inteira foram apaixonados por política e se envolveram em política e hoje estão doando a sua vida na política e estão, né, colocando cada vez mais o seu nome à disposição para lutar com certeza para fazer o bem, para conquistar algo não para si próprio, e sim pensando no todo. Agora, é muito complicado quando nós percebemos visivelmente que muitas pessoas trilham esse caminho da espiritualidade, independente se é na renovação, outra pastoral ou qualquer outra coisa dentro da igreja, e no fim a pessoa está ali para usar de tudo isso para o seu bem, para o bem próprio, né? É isso que Paulo está dizendo, eu estou apenas citando um exemplo, né? Tem vários outros exemplos de pessoas que usam da caminhada na igreja, da caminhada de fé, para se darem bem. E isso é muito triste. Mas como eu estava dizendo, eu havia sido procurado esse ano, não fui procurado por ninguém, até porque a minha resposta seria a mesma. Não é o tempo, não é a hora, eu não sinto chamado. Se algum dia eu me sentir chamado, sei lá, né? É chamada, é missão, é dada por Deus? Eu não sei o que Ele quer, mas por enquanto, por agora e por um bom tempo, com certeza não sinto esse chamado. Rezo por todos os vocacionados, os chamados a colocarem o seu nome à disposição dos outros para essa missão, que é uma missão nobre. Pena que muitos não levam a sério. Mas voltando ao texto, quanto a ele, conheceis a sua inabalável fidelidade. Então, Paulo destaca em Timóteo que a fidelidade, tal como um filho, ele se dedica comigo ao serviço do Evangelho. Então, Paulo compara Timóteo a um filho, claro, no sentido espiritual, pela sua dedicação, pela sua entrega, pela sua doação. Então, Timóteo tem essa característica, doação plena ao serviço do Evangelho. E aí Paulo termina dizendo essa primeira parte de Timóteo, que é ele que eu pretendo enviar logo que eu puder entrever o desfecho da minha causa. Quer dizer, assim que eu ver o que vai acontecer comigo, se eu vou continuar na prisão, se eu vou ser liberto, assim que eu perceber, eu vou estar encaminhando ele para dar notícias e para acompanhar vocês e para trazer as notícias que o meu coração precisa também ser reconfortado. E o versículo 24, ele mostra a sua fé dizendo, aliás,
Confie no Senhor que também eu irei visitar-vos em breve. Ou seja, ele percebe que a sua prisão já está no fim e em breve ele também irá visitar a sua comunidade. Mas olha que bonito, Paulo, que confia no seu amigo, no seu irmão Timóteo, envia ele dizendo que ele é um homem que tem se doado por inteiro. Isso é muito bonito. Você tem se doado por inteiro pela causa de Cristo? Cristo tem sido realmente o centro da sua missão, da sua vida, da sua doação plena? Então é preciso refletir sobre isso. Agora ele termina a outra parte, ele vai dizer sobre Epafrodito. Mas Epafrodito já é enviado, né? Ele é um companheiro de luta, de trabalho, de missão, que foi designado pela própria comunidade para estar junto de Paulo nas suas necessidades. Mas Paulo então percebe a necessidade de enviá-lo à comunidade, por quê? Porque ele esteve doente. E o povo ficou sabendo da sua doença e com certeza ficou preocupado, porque com certeza... Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me